Olá, gente! A gente está estudando o livro de Lucas e como é um novo livro que a gente está começando a estudar, eu queria que ele se apresentasse um pouquinho para vocês. Oi, eu sou o Lucas e eu sou o médico amado. Eu escrevi o livro de Atos e Lucas, só que no livro de Lucas eu narrei um pouquinho a história de Jesus. Diferente dos meus amigos que vocês já estudaram, eu foco mais na perfeição de Jesus em sua humanidade, como Jesus era humano e conseguia ser perfeito. Mateus, ele narrava mais como ele era um rei, etc. Isso porque ele narrava mais para os judeus. Marcos narrava mais a questão servil de Jesus. Ele focava mais para os romanos, isso. E eu narro mais como Jesus era humano. Isso é narrado, de certa forma, através das grandes orações que ele faz, pedindo a Deus ajuda. Também mostrando como ele é perfeito, mas como ele precisava de Deus, porque ele era humano. Eu escrevi esse livro para Teófilo. Teófilo, ele era grego ou romano? Não tenho muita certeza. Eu acho que ele era grego. Ele era muito rico e tinha uma posição muito elevada na sociedade. Dentre todos esses livros, eu sou os livros que vocês já estudaram sobre a história de Jesus. Essa primeira parte, eu trago algumas partes que só eu narro. E eu espero que vocês apreciem a aula de hoje. Bem, gente, como o Lucas disse, tem certas coisas que só Lucas narrou nesse comecinho. É o nascimento e a infância de Jesus. Então é o Natal! Pois é. Para começar, ele não fala de Jesus. Ele também narra de João Batista. A gente estudou nos livros passados quão importante foi João Batista. Porque de todas as profecias, de todas as pessoas que a Bíblia profetizou, ele era a última pessoa. Então ali chegaria o momento do Redentor, Salvador mesmo, porque João Batista era essa última pessoa para nascer. Quem era João Batista? João Batista era filho de uma mulher estéril e de um grande sacerdote, Zacarias. E é aqui que a nossa história começa. Zacarias, ele era sacerdote, então ele era uma das pessoas que visitavam o lugar sagrado, que é aquele lugar onde estava coberto pelo véu, e só uma pessoa pura podia entrar. Enquanto isso, todas as pessoas do lado de fora ficavam tipo, ai, que não aconteça nada com ele, que ele não morra, que ele esteja puro de verdade, e colocavam todas as esperanças lá naquele local. E num dia desse que Zacarias entra, o anjo Gabriel revela para ele que ele vai ter um filho. E ele fica tipo, como assim, minha esposa é estéril? Como vou ter um filho? Pois é, aí o anjo Gabriel fala assim, você vai ter um filho e porque você não creu, você vai ficar mudo durante todo esse tempo até o nascimento do seu filho. E aí o povo do lado de fora já tava meio maluco, porque Zacarias estava lá dentro fazia muito tempo e na hora que ele sai, ele ainda sai mudo. Então ele não conseguia falar e ele ficava fazendo uns gestos para poder ver se ele conseguia falar alguma coisa através do gesto, mas não conseguiu passar o recado muito bem. A segunda parte é a revelação para Maria de que ela vai ter um filho também. E esse filho é Jesus. O anjo Gabriel revela para ela e ela fica agradecida porque ela vai dar à luz ao grande Salvador. E logo depois ela vai encontrar a sua prima Isabel. Quem é Isabel? Ela é esposa de Zacarias, que está grávida de João. E na hora que um se encontrou no outro, João ele já estava dentro do ventre da mãe, ele já estava todo cheio do Espírito e fica todo felizinho, tipo assim, Jesus, Jesus, Jesus! Isso significa que ele deu uns pulos na barriga. E aí, Isabel também é cheia do Espírito e fala para Maria o quão sortuda ela é, porque ela carrega o Filho de Deus. Tem depois, tem a ode famosa de Maria, que é o cântico famoso de Maria. E nesse cântico, ele remete ao cântico de Ana. Para quem não lembra, Ana, ela era uma mulher estéril também. Ela orou muito para poder conseguir ter um filho. E esse filho, Deus deu, o nome dele era Samuel. Samuel, para quem não sabe também, era simplesmente o último dos juízes, o primeiro dos profetas e quem ungiu os primeiros reis de Israel, que é Saul e Davi. Bem, João nasceu antes de Jesus, ele era mais velho que Jesus, e quando João nasceu, Zacarias conseguiu falar. E ele começou a profetizar sobre Jesus, ia falando sobre e agradecendo a Deus, porque ele trouxe um Redentor para redimir Israel. E acaba essa primeira parte, que é o capítulo 1. O capítulo 2 narra a história do Natal de verdade.
Então é o nascimento de Jesus e também fala um pouquinho da infância de Jesus. O nascimento de Jesus todo mundo já conhece mais ou menos, porque tem cantata todo ano em todas as igrejas e é uma história meio já divulgada. Tem o censo, aí Maria vai para Belém e lá ela tem um filho. E isso veio, ela ter o filho em Belém já é resposta de uma profecia lá em Miqueias 5:2 que fala: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor de Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Depois, como Jesus era um judeu, ele foi circuncidado e lá ele encontrou Simeão e Ana. Simeão era um cara que ele estava esperando muito a salvação e a redenção de Deus, e foi revelado a ele que ele estaria vivo quando isso acontecesse. Quando aconteceu a circuncisão, ele topou com Jesus, que era um bebezinho, e ele reconheceu logo de cara que ele seria o Salvador, e ele louvou a Deus e tudo mais. Maria ficou admirada com aquilo tudo. E Ana era uma profetisa também, só que o que mostra de Ana é que ela era muito devota. E aquilo lá foi tipo a resposta à devoção dela. Ela encontrar Jesus menino, que ela sabia que seria o Salvador. Bem, a última parte é sobre Jesus, a infância de Jesus. O texto narra que Jesus crescia em sabedoria e cheio do Espírito, e quando ele completa 12 anos, ele vai para aquelas 3 festas, que é a festa de Páscoa, Pentecostes e a festa das cabanas, e lá ele encontra uns doutores e ele ensina para eles e na verdade, tipo assim, os doutores estavam ensinando para eles, aí ele fazia questões e ensinava para eles também, e os doutores ficaram admirados com a sua sabedoria, etc. Só que nessa história toda ele perdeu 3 dias lá, perdido dos pais, e os pais chegaram lá quando encontraram ele e falou: como é que você faz isso com a gente, menino? Gente, você tava todo perdido, a gente tava muito preocupado. E ele fala: por que vocês estavam me procurando se eu estava na casa do meu pai? E aqui é uma quebra de barreiras, porque é a primeira vez que ele falou que ele é filho de Deus. Mas é claro, como obediente aos pais, ele foi seguir os pais, saiu do templo e foi seguir os seus pais, porque ainda não era o momento dele começar o ministério dele. A gente encerra por aqui e leiam os próximos capítulos, que vai contar quando Jesus já era grandinho. E aí, já leu a Bíblia hoje?